Ó. Isso é agressão, hein? Irmãos, quem não tem a apostila ainda, nova, Pentateuco? Jesus, isso tem que ministério, hein? Um mês, nós estamos mais de um mês. Espera aí. Ó. Miguel, ó. Júlia. As provas corrigidas estão aqui. Depois o povo pega, não fica entregando não. Ó. Não, fala que eu vou pôr. Tá. Miguel, Júlia e Fernando. Parecendo isso daqui, porque não sabe o que é. Vou deixar lá em cima. Fernando. Tirar o Fernando pra mim, ó. Quem vai fazer a prova da outra apostila? Acompanhe o presbítero Manuel. As provas, questionários passados, estão em cima da mesinha, depois é só pegar. Som. Fica feio assim, né? Pendurado aqui. Meu, Thales. Todos presentes? Quem não está, levanta a mão. Irmãos, vamos começar agora a apostila do Pentateuco, tá? Vamos. Ó, eu acho mais fácil, tá? Porque é a leitura da Bíblia mesmo. Então é bem mais fácil de pegar do que a outra apostila. A apostila é muito subjetiva, você tinha que muito aprender coisas que a gente não sabe. Agora a Bíblia aqui é. Quem está acostumado a ler a Bíblia só vai. Arthur, tá dando um. Oi? Mas se eu deixar assim também, tudo bem. Eu tinha preparado uma aula com slide, só que deu por ali no retro, então não tem como. Vai ficar para a próxima aula. Ó, antes de começar aqui Gênesis, vamos falar um pouco o que é Pentateuco, tá? Quem sabe o que é Pentateuco? Fala aí, Thales. Sim, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Nós vamos ver em outras lições que há quem diga que são 6, tá? Eles colocam Josué como fazendo parte da lei, né? Mas não é. Josué já é um livro histórico, tá? Vamos lá. Vamos falar do Pentateuco. O Pentateuco é como é chamado quanto dos 5 primeiros livros da Bíblia. Esses livros também são chamados de a lei ou Torá, ou seja, além de ser Pentateuco, é um nome grego, tá? Que foi dado para essa lei ou Torá, tá? Na verdade, os hebreus chamam-se lei ou Torá, tá? Pentateuco já é uma tradução da Septuaginta, entendeu? Então, isso aí é uma tradução, tá? Os livros que compõem o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Números, 5, são 5, né? Pentateuco, lembra de Penta do Brasil, Penta campeão, Pentateuco, 5 livros, tá?
A palavra Pentateuco significa livro de 5 volumes. Esses 5 primeiros livros do Antigo Testamento possuem uma importância muito grande, pois fornecem a base de todo o restante do conteúdo bíblico. Só uma duvidazinha das aulas passadas, tá? O que é a Septuaginta? Fala aí, Thales. É a tradução e a versão mais antiga da Bíblia. Esse detalhezinho Bíblia é que não, naquela outra apostila não estava bem esclarecido. A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento, porque o restante já estava em grego, então não era uma tradução, tá? Então a Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento. O restante da Bíblia já foi escrito em grego, tá? É que detalhezinho que ninguém percebeu na outra apostila, eu tinha comentado com o Manuel, até no questionário tinha esse detalhe. A primeira versão da Bíblia, primeira versão do Antigo Testamento, mas está valendo, é da Bíblia, tá? Mas se alguém perguntar, a Septuaginta é a tradução da Bíblia? Eu falo, não, do Antigo Testamento. A Bíblia já foi, o Novo já foi escrito em grego, então não é a tradução, tá? Esse conjunto de livros é a Torá, que é a base da religião judaica. A palavra Pentateuco é a tradução da Septuaginta, da palavra Torá. A Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento. A Bíblia dos judeus também chamada de, com a sigla LXX, isso aí todo mundo já sabe, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui de quem traduziu, porque não faz parte da lição, tá? O Pentateuco, agora vamos para... o Pentateuco é aparentemente aceito como que Moisés quem escreveu. Na verdade, a própria Bíblia diz que Moisés escreveu a lei. Há quem diga que não foi Moisés. Tem um monte de estudiosos que falam, só que a Bíblia nos fala que foi Moisés. Vamos lá uns exemplos. Josué 1:8. Abre aí, quem está com a Bíblia na mão? Desculpa, 8. Deixa eu ver. Josué 1:8. Dei. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, aqui dizendo que é a lei, tá? Agora lê aí, mesmo Josué 8:34. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Isso. Agora vamos lá, 2 Reis 14:6. Porém, os filhos dos assassinos não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés. Ó, aqui já começou a dar nome a quem escreveu. Ó, livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos. Tá? Então aqui já mais uma vez está começando a dizer que Moisés foi quem escreveu. 22:8. 2 Reis 22:8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei da casa do Senhor. E Ilquias deu o livro. Desculpa, acho que não é isso. Não, é isso mesmo. Ele o leu. Vamos lá agora para Novo Testamento. Marcos 12:26.
E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido do livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Então, quer dizer, mais uma vez está confirmando aqui que foi Moisés que escreveu esse livro. Então, se estudiosos estão dizendo que não é, a gente fica com a Bíblia, né? Só para a Bíblia está falando que é Moisés, é Moisés. Ah, mas os arqueólogos acharam não sei o que, não sei o que. Ah, os estudiosos, os teólogos. Então, eles não estão lendo a Bíblia, tá? A Bíblia diz que foi Moisés que escreveu e pronto. A gente não entrou em Gênesis ainda, tá? A gente está no Pentateuco, nos 5 livros, tá? Só para dar uma... Entendi. Não. Eu dou uma introdução aqui no Pentateuco para a gente dar uma... Depois a gente vai começar em Gênesis, tá? Eu fiz aqui uma... resuminho. Ó, vamos lá, resumir só o Pentateuco. Gênesis, né? Relata a criação do mundo até a fixação do povo hebreu no Egito, que foi escravizado. Então, Gênesis vai desde Adão até José. Vocês lembram lá? Depois que José morre, que ele morreu, aí acaba-se Gênesis. O Êxodo narra a condução do povo hebreu pelo deserto, né? A primeira parte de onde o povo vai até o Monte Sinai. A segunda é a continuação da caminhada pelo deserto, tá? Levíticos contém as leis dos sacerdotes da tribo de Levi, escolhida para exercer a função sacerdotal do povo. Números prepara o povo de Deus para entrar na terra prometida. Deuteronômio, discurso de Moisés à segunda geração sobre o povo de Israel, desde a saída da escravidão até as promessas de Deus para o Canaã. Então, esses são os livros do Pentateuco que nós vamos estudar. Cada aula a gente vai tentar estudar um livro. É muita coisa na apostila, então eu não vou ler a apostila porque é muito extenso. Então, se a gente ficar lendo, então a gente vai pegar alguns tópicos aqui da apostila e depois vocês leem em casa com calma. Não é difícil, é fácil, tá? Se tiver dúvida, vai no grupo. O grupo é parado, gente. O grupo lá do Uneteb é parado. Tem dúvida, pergunta, faz o grupo de você em estudo e vai estudando, tá? Vamos lá. Vamos para a Gênesis agora mesmo. Apostila agora, tá, irmãos? Gênesis. Autor, tradicionalmente Moisés, tá? Na apostila põe tradicionalmente porque tem que aquele que não encontra algo que não seja, mas cerca de 1445 a 1405 a.C. Ó, eu vou só colocar para vocês aqui para quem ainda não sabe. O Antigo Testamento, antes de Cristo, as datas elas vão diminuindo, tá? Ó, 1445 a 1405. Quando que é antes de Cristo? A data vai diminuindo até chegar ao ponto zero, que é Cristo. Depois de Cristo, vai aumentando. 1, 2, 3, tá? Tema, começos. Palavra-chave, genealogia, criar e aliança. Versículo-chave, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis, a forma hebraica desse nome é Bereshit, que é a palavra inicial do livro, significando o princípio. Os 70 da Septuaginta, né, deram o nome em grego de Gênesis, que significa princípio, origem ou nascimento. Então todo mundo já sabe que isso aí é uma tradução grega, né? O autor, segundo antiquíssima tradição hebraica cristã, Moisés, dirigido pelo Espírito Santo, compôs o Gênesis à vista dos antigos documentos existentes em seus dias. Vamos lá. Os fatos do final do livro ocorreram uns 300 anos antes dos dias de Moisés
Esse podia ser recebido as informações somente por revelação direta de Deus ou mediante aqueles registros históricos recebidos dos seus ancestrais. O que nos deixa aqui um pouco assim curioso, como é que Moisés pôde escrever algo que aconteceu 300 anos antes dele, né? Aí, né? Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Ele escreveu algo que aconteceu 300 anos antes dele, tá? Não podemos chegar a nenhuma conclusão definitiva quanto à fonte direta da qual Moisés obteve as informações que registrou. Ele pode ter recebido, pode não, né? Com certeza ele recebeu, a gente vê nos anos passados, inspiração de Deus, revelação de Deus, né? Ou como registros históricos também. Alguém deve ter escrito para ele, falaram para as pessoas, foram passando de geração em geração, e foi entregue para ele e ele escreveu, né? Registro histórico, arqueológico, essas coisas, não existia arqueologia na época, né? Mas passado de geração em geração até chegar para ele, né? Mas coisas verdadeiras, ele pode, Deus, assim, eu creio que Deus deve ter filtrado as coisas e entregado para ele, né? Que deve ter chegado um monte de informação para ele, se ele não tinha confirmação de Deus, ele não colocou no livro. Então, tudo que foi colocado no livro foi confirmado por Deus, tá? Olha, ele pode ter recebido revelação direta por tradição oral ou por registros escritos. Talvez as três fontes estivessem envolvidas. Deve ser lembrado, porém, que o importante não é a fonte direta, mas que Deus, por meio do seu Espírito, orientou o profeta Moisés a escrever a narrativa fiel, preservada nos registros de Gênesis. É evidente que alguém teve que obter informações por revelação divina a respeito dos eventos anteriores a criação do homem, de modo que Moisés pôde ter obtido essa matéria, bem como o restante por revelação direta de Deus. Mas ela foi revelada a outra pessoa. Se ela foi revelada para outra pessoa, sem ser Moisés, essa informação é a base para a parte remanescente no livro, que poderia ter sido transmitida a Moisés por tradução oral. Então, ele pode ter recebido por revelação, por escritos, né? Ou oralmente alguém que viveu na época falou, aconteceu e foi passando de geração em geração. É que ele está dizendo aqui, o importante não é a gente saber como que ele recebeu, o importante é saber que ele recebeu, tá? Isso aí é só um dado, né? Como que ele recebeu, se a gente crê na Bíblia, se a gente crê nos ensinamentos da Bíblia, na doutrina cristã, a gente tem que entender que não tem que se contestar, ou você crê ou não crê, né? Quem tem dúvidas tem que se converter, né? Se a gente crê na Bíblia, crê no que está escrito na Bíblia, né? Acabou de dizer aqui, acabou de ver aqui, que a Bíblia diz que foi Moisés que escreveu, que foi Moisés que recebeu o Espírito Santo de Deus. Se você tem dúvidas, então, né? Tem que se converter. Data. A data tradicional do êxodo do Egito se encontra no meio do 15º século a.C. Ficou meio confuso isso aqui, irmãos. Eu também não consegui entender muito bem, tá? A data tradicional do êxodo do Egito se encontra no meio do 15º século a.C., ou seja, 1450 a.C. 1 Reis 6:1 afirma que Salomão começou a construir o templo no ano 480. Depois de saírem os filhos de Israel do Egito. Entende-se que Salomão tenha iniciado a construção há cerca de 960 a.C., datando assim o êxodo depois de 1440 a.C., durante 40 anos no deserto. Ficou meio confuso? Lá na frente ele vai dar a data certa, tá? Aqui, só para registrar, para ler mesmo, porque ainda ficou meio confuso. Comentário. Começa com o hino da graça, hino da criação, vindo depois 10 livros de gerações que constituem o arcabouço de Gênesis. Os 11 documentos são os seguintes. É que meu tablet apagou. Vamos lá. Eu fiz aqui um resuminho também. Capítulos 1, 2 e 3. Tá? Desculpa, 1 de 2, versículo 3. Fala da criação de todas as coisas. 2,
4, 3 e 4. É a origem da humanidade, primeiramente com Adão, depois Eva, bem como a queda, começando pela desobediência de Adão e homicídio de Caim, tá? O livro das gerações de Adão, aqui ó, Gênesis 5, 1, 6 a 8. Dito aos descendentes de Adão, que inclui Noé, que é a sua nona geração, e a malignidade deles, tá? O livro das gerações de Noé, Gênesis 6, 9, 9, 28. A salvação do homem e o juízo através do dilúvio e a ocupação da terra após o fim, a aliança de Deus com Noé. Como que ele fala assim? A salvação do homem. Então teve uma salvação antes? Teve, Renan? Antes de Jesus teve salvação? Dilúvio. O dilúvio foi uma salvação. O mundo ia se acabar, toda a humanidade, né? Mas qual foi a salvação? Através de Noé e a arca, o dilúvio, né? Então essa é uma salvação, tá? O livro das gerações dos filhos de Noé, tá? O livro das gerações de Sem. Os livros da geração de Terá. Quem foi Terá? Alguém sabe? A de Abraão, tá? Os livros das gerações de Ismael. Quem foi Ismael? Filho de Abraão com H, tá? Gerações de Isaac. Quem foi Isaac? Filho de Abraão. Livro das gerações de Esaú. Quem foi Esaú? Gerações de Jacó. Esses 11 documentos primitivos, originalmente registros de famílias de linhagem escolha de Deus, é de famílias aparentadas, né, que compõem o livro de Gênesis. Cobrem os primeiros milênios da história humana, desde a criação do homem ao estabelecimento do povo escolhido por Deus no Egito. Tá? Propósito. O livro de Gênesis é a introdução da Bíblia toda. É o livro dos princípios, pois narra o começo da criação do homem. Ó, começo da criação do homem, do pecado, da redenção, tá? E da raça eleita. Tem sido chamado de viveiro ou sementeiro da Bíblia, porque nele estão as sementes de todas as grandes doutrinas. O que é doutrina? Quem pode me falar o que é doutrina? Doutrina é o ensino, né? Agora, a doutrina bíblica é o quê? É tudo aquilo que está contido na palavra de Deus. Você pode ter várias doutrinas, né? Mas a doutrina da Bíblia é aquela que vem os ensinamentos de Deus, tá? Doutrina bíblica é uma verdade fundamental ensinada na Bíblia. Vem de uma palavra grega chamada didascalia, que significa ensinamento. A Bíblia é a palavra de Deus que nos ensina a verdade essencial para nossas vidas. Quando aprendemos que a Bíblia ensina, aprendemos doutrina. Então, aprender a Bíblia é ser doutrinado, tá? Quando ele fala aqui, ó, sementes das grandes doutrinas. Tá? Vamos examinar as principais doutrinas cristãs em sua conexão com Gênesis. Então aqui nós vamos, como ele fala aqui que é um sementeiro da Bíblia, ou seja, é onde nascem as grandes doutrinas, vamos ver algumas dessas doutrinas. Teologia é uma das doutrinas, tá? Ó, Deus nos diz sobre Deus como Ele é. Vamos lá. Como Criador, ele fala assim, como visto no capítulo 1, mas também é como aquele que tem um plano e um propósito para a humanidade. Esse plano e propósito envolve nosso viver, relacionamento. Olha que deu uma bugada aqui.
Esse plano e propósito envolve nosso viver em um relacionamento de obediência a Deus, assim como de confiança, de amor a Ele. Então, das doutrinas uma das características de Deus é que Ele é o Criador. Ele é o que mais? Juiz. Em consequência da desobediência de Adão, assim como em seu julgamento do dilúvio, em Babel, em Sodoma e Gomorra, tá? Então, ele é juiz, ele é criador, ele é juiz, ele é salvador. Depois de sua atitude de salvar Noé e sua família no julgamento do dilúvio, e salvar Ló e sua família e suas filhas no julgamento de Sodoma, ele é um salvador. Então, a teologia diz que Deus é criador, juiz, salvador, é a trindade também, né? Ele é 3 em 1, todo mundo é sabido, né? Então é 3 em 1. O Espírito de Deus também está contido nessa doutrina. Quando ele fala assim, se movia sobre as águas, lembra em Gênesis 1 lá? Então quer dizer que ele era Espírito, tá? Ele é Espírito. E menciona Cristo também lá no descendente da mulher. Interessante. Por que descendente da mulher? Alguém sabe me explicar? Não seria descendente do homem? Cristo não veio do homem? Alguém tem alguma ideia porque ele fala descendente da mulher? Fala, Guilherme. Porque ele não foi sexualmente. Alguém concorda com isso aí? Concorda, Miguel? Por que descendente da mulher? Você viu na Bíblia lá, o descendente da mulher, em Gênesis. É por isso que a mulher visita do Satanás, pela serpente, aí Deus dá o castigo para homens e fala que o descendente da mulher, de Gênesis 3:15, essa esmagará a cabeça, você cuidar de acompanhar. Então a mulher tem o poder de gerar, aí fala descendente da mulher. Tanto que Satanás pensava que seria um subterrâneo, né? Aí você vai lá no Testamento. Então, em Gênesis 3,15 está falando de Jesus, está falando de Cristo. Ó, o descendente da mulher, que nem Magno falou, não teve concepção, não teve relacionamento sexual para Jesus nascer, né? Então ele veio como espírito e foi colocado no ventre da mulher. Então ele é o descendente da mulher por quê? Porque ele não veio do homem, ele não teve uma concepção natural, né? Até porque ele não é um homem, ele é espírito. Então, essa concepção, por isso que ele fala descendente da mulher. Ele não falou descendente de Adão, ou descendente do homem. Não, descendente da mulher. Lá em Gênesis 3,15 ele já está falando de Jesus, tá? A gente vai estudar depois só esse versículo aí, vocês vão ter uma ideia melhor do que é. Então a gente falou da teologia, né? Agora vamos falar de mais uma doutrina da humanidade, que é a antropologia, tá? Ele fala do quê? Do primeiro homem, que foi Adão, né? A primeira mulher, que foi Eva, e aparece em Gênesis como criações especiais. Por que nós somos criações especiais? Olha aí, Renan. Lá na Bíblia, a gente fala assim, nós somos criaturas especiais. Por quê? Sabe, Thales? Porque nós carregamos a glória de Deus no final. Tá bem. Olha, Guido. Por que nós somos criaturas especiais? A gente foi criado como criaturas especiais. Sabe, Mônica? Oi? Basicamente é isso, né? Mas por quê? Porque nós temos o quê? O Espírito de Deus, né? Nós temos mais de semelhança dele, nós temos o que mais? Livre-arbítrio, né? A gente tem tudo isso daí.
Então a gente é especial porque a gente não é que nem um cachorro, a gente não é que nem um gato que tem instinto. Nós temos o quê? Consciência. Nós temos vontades. Então por isso nós somos especiais, tá? Então, fala do primeiro homem, a natureza do homem. Qual é a constituição do homem? Com a parte material, corpo, e a parte imaterial, alma e espírito. É isso que está querendo dizer, tá? A atividade do homem. Qual o valor da sua vida humana? Esse valor é o próprio ou derivado. Como o homem é diferente de todas as demais criaturas de Deus. O que significa dizer que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A condição do homem. Porque Deus criou o homem. Por que Deus criou o homem? Qual o sentido da vida humana? Qual deve ser a atitude do homem diante do Criador? O homem pode se relacionar com Deus? Podemos ou não? Devemos, tá? Então, isso nos torna especiais, que somos os únicos que conseguem ter um relacionamento com Deus. Um cachorro, um animal, um gato, não tem esse relacionamento. É uma criatura, tá? Outra doutrina, acerca do pecado, que chama-se amartiologia, né? Como o primeiro homem veio ao primeiro pecado, o primeiro pecado também trouxe o primeiro julgamento. Toda a humanidade estaria agora sujeita à morte, que foi a principal pena, tá? Acerca da salvação, mais uma doutrina, que é a soteriologia, tá? Vamos pular um pouquinho aqui. Acerca dos anjos, angiologia, tá? Deus criou os anjos antes da terra. Uma perguntinha. Satanás já estava no Éden? Ou estava no Éden, Thales? Antes de Adão? Estava? Ou pelo menos estava junto com Adão e Eva lá? No Éden? Como não? Ele não foi ele que seduziu Eva? Sim, ele estava lá. Ele estava no Éden, tá? Ele estava no Éden. Tanto que ele seduziu Eva, tá? Acerca da igreja, eclesiologia. Também a igreja certamente é uma outra doutrina, né? A eclesiologia. A igreja certamente antevista em Gênesis como Abraão sendo chamado para formá-la, né? Acerca das últimas coisas, é outra doutrina, que é a escatologia. A gente vê muito lá em Apocalipse, só que a escatologia está desde Gênesis até Apocalipse, fala do final dos tempos. Se você analisar as escrituras desde Gênesis até Apocalipse, fala de Mateus, fala muito. Então, a escatologia não está diretamente ligada a Apocalipse, mas não é só Apocalipse que fala de fim dos tempos, tá? Toda a Bíblia fala, porque era o plano de Deus, é o plano de Deus. E os planos de Deus estão vendo desde o começo até o final dos tempos, tá? Vamos só puxar de novo. Na opinião de Gilles, não sei nem quem é Gilles, tá, irmão? Desculpa. Sem o Gênesis, a Bíblia é não só incompleta, mas incompreensível. Embora a Gênesis esteja estreitamente ligado aos demais livros do Antigo Testamento, relaciona-se mais ainda com certo sentido como o Novo Testamento. Alguns temas do Gênesis mal voltam a aparecer, até que sejam tratados e interpretados no Novo Testamento. Inclui-se ainda a queda do homem, a instituição do casamento, o juízo do dilúvio, a justiça que Deus imputa ao crente, o contraste entre o filho da promessa e o filho da carne, e o povo de Deus como estrangeiros e peregrinos. O livro de Apocalipse, em particular, narra o cumprimento dos grandes temas iniciados no Gênesis. A antiga serpente, que engana todo mundo. Essa derrota, está derrotada. Cai Babilônia, e os redimidos são levados de novo ao paraíso e têm acesso à árvore da vida.
O Gênesis narra como Deus estabeleceu para si um povo, relata a infância da humanidade, porém o autor não pretende apresentar a história da raça toda. Destaca-se apenas os personagens de sucessos que se relacionamentam com o plano de redenção através da história. Vamos lá, ele fala aqui, ó. O livro de Apocalipse, em particular, narra o cumprimento dos grandes temas iniciados em Gênesis. Então, tudo aquilo que está descrito em Gênesis, se você for lá analisar, está em Gênesis. Ó, Gênesis é a antiga serpente, que ele dá um exemplo aqui, ó. Gênesis é a antiga serpente. O diabo aparece como enganador da humanidade. Em Apocalipse, a antiga serpente, que se chama diabo, desaparecerá como sempre, né? Está lá em Apocalipse 20, 10. Então, do jeito que ela apareceu, em Apocalipse fala que ela vai sumir, tá? Como ela surgiu em Gênesis, ela vai sumir em Apocalipse 20, 10. Gênesis, Babel foi o primeiro projeto humano contra Deus. Em Apocalipse, Babilônia será o último projeto humano contra Deus, que mais uma vez será frustrado, tá? Quando a gente fala em Babilônia, não é só aquela Babilônia lá que a gente vê nos escritos bíblicos. Hoje em dia nós estamos vendo uma Babilônia, tá? Então quando ele fala aqui, ó, que Babel caiu, Babilônia também cairá, e será o último grande plano de Satanás para derrubar a nação santa, tá? O homem foi afastado da árvore da vida, lá em Gênesis 3, 22. Em Apocalipse, o homem é aproximado da árvore da vida. Onde está essa árvore da vida? Quem sabe o que é? E aí, Thales, Apocalipse 22, 2. O homem foi afastado da árvore da vida quando comeu o fruto, certo? Agora vamos ver Apocalipse, cumprimento, ou seja, o final dessa história. Apocalipse 22, 2. E passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, um em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Entenderam? Então, no começo, o homem foi afastado em Gênesis. Agora em Apocalipse, ele vai se aproximar de novo. Através de quem? Através de Jesus, tá? Então, o fruto que foi comido afastou. Dá um exemplo assim bem, tá? O fruto que foi comido afastou. Agora o fruto que temos que comer vai nos aproximar. Quem é esse fruto? Jesus, tá? Então, pode ser, é um remédio, é uma redenção, tá? Que ele fala aqui. Contrastes, Deus chamou de ajuntamento. Vou fazer agora um contraste entre Gênesis, tá? e Apocalipse. Deus chamou o ajuntamento das águas mar, Gênesis 1:10. Em Apocalipse o mar já não existe, tá? Deus chamou as trevas à noite. Em Apocalipse não haverá mais noite, tá? Deus fez aparecer o sol e a lua. Em Apocalipse não necessitará do sol nem da lua. Gênesis, Deus disse: no dia em que dela comeres, morrerás. Em Apocalipse, Deus diz: não haverá mais morte. Tá? Em Gênesis, a mulher foi castigada com a multiplicação das dores. Tá? Uma perguntinha. Eva não tinha dado a luz ainda, certo? Como é que ela multiplicou as dores dela? Multiplicaria suas dores. Como é que pode multiplicar uma dor se a pessoa não teve dor ainda? Se ela não tinha parido ainda, né? Como é que a gente ia multiplicar a dor dela? Alguém tem alguma... Não, então, mas aqui... Quando Deus falou que multiplicaria a sua dor, não tinha nascido ainda o primeiro filho de Eva. Já é um plano. Então, é isso. É onde eu queria chegar.
entendeu? Era um plano. Ela ia ter dor, a mulher ia ter dor, tá? Mas multiplicaria a dor, porque tá no plano dele. Então, não quer dizer que a mulher ia ter filhos e ia ter filhos sem dor. Não, ela iria ter dor, tá? Onde é que eu parei aqui? A terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Em Apocalipse, não haverá maldição, tá? O homem foi proibido de comer o fruto da árvore da vida. Em Apocalipse, o homem pode comer o fruto da vida. O homem foi expulso da presença de Deus, né? Em Apocalipse, o homem verá a face de Deus. Todas as tribos e nações foram dispersas por toda a terra. Em Apocalipse, todas as tribos, povos, línguas e nações foram juntadas diante do trono de Deus e do Cordeiro, tá? Então, o que aconteceu em Gênesis, lá no Éden, depois do pecado, em Apocalipse vai ser tudo desfeito, tá? Isso é, para aqueles que estiverem debaixo, né, da bênção, tá? Semelhanças. Gênesis, Deus criou os céus e a terra. Em Apocalipse, Deus faz novo céu e nova terra, tá? Então, a outra semelhança. Para acordar? Gênesis, a primeira habitação do homem foi num jardim à beira de um rio. Em Apocalipse, a eterna habitação do homem redimido será junto a um rio que corre para sempre o trono de Deus. Gênesis, Abraão aguardava a cidade da qual Deus é o arquiteto da edificação. Em Apocalipse, Deus apresenta a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu. Gênesis, ocorre o casamento do primeiro Adão, tá? Em Apocalipse ocorre o casamento do segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Jesus, tá? Vamos para a apostila, vamos lá. O Gênesis narra como Deus estabeleceu para si um povo, relata a infância da humanidade, porém o autor não pretende apresentar a história para a raça toda. Destaca apenas os personagens de sucesso que se relacionam com o plano de redenção. Então está dizendo aqui que em Gênesis não relata a vida de todos aqui, só alguns que fazem parte do plano dele, tá? O plano de redenção. Plano de redenção, apesar de toda essa distinção dos temas, um fala da origem e outro revela o fim, né? Eu estou falando de Gênesis e Apocalipse, né? Quando Adão e Eva pecaram, Deus não só lhes expôs as terríveis consequências do seu erro, mas também anunciou a existência de um maravilhoso plano que lhes garantiria a vitória final sobre o pecado e a morte. O que quer dizer aqui? Deus não falou lá, ó, se você comer da fruta, o fruto do pecado, vai ser condenado. Não, ele falou, ó, e se não comeres, tá? Você terá uma vida maravilhosa, terá vida eterna. Então ele não deu só mostrou o pecado, ele mostrou também, não mostrou só a consequência, mas também a bênção que teria, tá? Apostila. Traça a linhagem piedosa que transmite a promessa de Gênesis. Olha lá, Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. A princípio, quem lê esse versículo não entende muita coisa, né? Eu no começo, quando eu comecei a ler isso aqui, não agora, antes, né? Eu não entendia muita coisa. Eu falei, como é que pode? Entre ti e a mulher, entre a tua descendência. O que é isso? A gente tem que começar a entender para quem ele está falando isso. Para quem que é? Oi? Para a serpente. Ele está falando para a serpente, tá? Então, ó, por inimizade entre ti e a mulher, tá? As palavras são ditas por Deus a serpente, que é Satanás, por ocasião em que ele induziu Adão e Eva ao pecado. Vamos pegar esse versículo e vamos dividi-lo, tá? Vamos lá. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Essas palavras Deus está afirmando que deverá existir inimizade permanente
permanente entre Satanás, que é o Ti, tá? E a mulher. Quem é a mulher? Eva? Hã? A raça humana, né? Então ele vai colocar essa inimizade entre Satanás e a raça humana, tá? Entre a tua descendência e o seu descendente. A inimizade será estabelecida entre todos os que estão sujeitos a Satanás, que é a tua descendência. Então, a tua descendência é quem está, tá? Como eu posso dizer, sujeito a Satanás, quem não está no pecado. Então, esses são os descendentes de Satanás. E o descendente da mulher, que no caso é Cristo, tá? Então, quem está em Cristo, tá? É descendente da mulher também. Porque afirmamos que no descendente da mulher, nesse caso, é Cristo. Por que afirmamos que o descendente da mulher é Cristo? Porque vários textos do Novo Testamento apontam para Cristo como descendente da mulher. Gálatas 4:4, vamos lá. Gálatas 4:4, vamos ler. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, tá? Então, confirmando que o descendente da mulher é Cristo, tá? Ele te ferirá a cabeça. Essas palavras apontam para o descendente da mulher, né? Que, como já vimos, é Jesus. Jesus ferirá como de fato feriu a cabeça da serpente. Isso aconteceu quando Cristo completou a sua obra de redenção, salvando os pecadores e ressuscitando entre os mortos. Quando ele ressuscitou, ele feriu a cabeça de Satanás, tá? E tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus conclui a sentença dizendo que Satanás, representado na serpente, irá ferir o calcanhar do descendente da mulher. Jesus, isso é uma referência à crucificação de Jesus. Foi necessário que Jesus fosse crucificado, mas isso, comparado com uma ressurreição, é apenas um ferimento no calcanhar. Vamos com isso, não vai dar tempo. A história da humanidade vai se restringindo cada vez mais até o interesse se concentra em Abraão, pai do povo escolhido. A partir daí, toda a história do Antigo Testamento trata de uma grande parte da história de Israel. Fala de outras nações, porém o faz incidentalmente apenas do que se refere às suas relações. 7 características principais, né, de Gênesis. Vamos lá. Primeiro, foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, com exceção de Jó, tá? Também há contestações de que o livro de Jó foi escrito primeiro, tem gente que fala que não foi, mas isso aí nos interessa agora. Resiste o começo da história da humanidade, do pecado do povo hebreu e da redenção. A história contida em Gênesis abrange um período maior do que todo o restante da Bíblia. Por quê? O período de tempo descrito de Gênesis abrange um intervalo de tempo maior que todo o restante da Bíblia. Teorias afirmam que a criação do mundo se deu aproximadamente há 4.000 anos atrás. Ó, então vamos pegar. Isso aí, estou falando o tempo nosso, tá? 4.000 anos atrás nasceu Adão, tá? Né? José, o último personagem relatado no livro de Gênesis, morreu em 1587. Então temos 2.400 anos de intervalo de acontecimentos, ou seja, desde o nascimento de Adão até a morte de José, dá 2.400 anos. Tá? Enquanto o restante da Bíblia relata de Êxodo até um pouco mais da morte de Jesus, dá 1.300 anos. Então, Pentateuco deu 2.400 anos de relato. Dali em diante, até os dias de Jesus, até a morte de Jesus, deu 1.300 anos. Por isso que ele fala que só no Pentateuco é maior que toda a Bíblia de tempo, tá? Teve um período de tempo maior do que toda a Bíblia.
Gênesis revela que o livro universal e a vida. Gênesis revela que o universo material e a vida na Terra categoricamente é obra de Deus e não um processo independente da natureza. 50 vezes no capítulo 1 e 2, Deus é o sujeito de verbos que demonstram que ele fez como Criador. O que quer dizer aqui? Que Deus criou. Ele não pegou assim alguma coisa e reciclou. Ele não pegou um resquício de alguma coisa e fez outra coisa. Não, ele fez tudo novo. Tudo que ele fez foi novo, é a criação dele, tá? Então, Deus criou todas as coisas, nada se autocriou, né? Isso é normal. A natureza não se cria, ela se reproduz. A natureza é uma demonstração do poder do Criador, mas não podemos tê-la como base no entendimento da obra de Deus. Vocês sabem que existe uma chamada teologia natural, né? A pessoa vê alguma coisa na natureza, né? Aí começa a achar que aquilo ali, olha, o poder da natureza, olha o poder da natureza. Ele fala o poder de Deus, né? Olha como a natureza é perfeita. Não tem lá muitos índios tem isso aí, né? A natureza é o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus do mato, o Deus da onça. Então eles veem a natureza com o próprio Deus. Não é, a natureza é a criação de Deus, tá? E tem uma teologia natural que eu achei interessante para vocês, é o estudo de Deus baseado na observação da natureza. Diferente da teologia sobrenatural ou revelada, que é baseada na revelação. Porque observar a natureza é uma busca intelectual, e a teologia natural envolve a filosofia humana, e o raciocínio como meio para conhecer a Deus. Ao examinar a estrutura de uma função do corpo humano, concluímos que Deus que o criou é poderoso e sábio. Isso é uma teologia natural. Ao examinar o contexto e significado do 3,16, concluímos que Deus é amoroso e generoso. Isto é, uma teologia revelada é espiritual. Então, quando o homem começa a estudar, por exemplo, o corpo humano, e achar umas coisas incríveis, né? Nosso corpo humano, a gente não conhece nada praticamente dele, né? A gente conhece basicamente só, né? Nem 10% do que ele pode fazer, tá? Então se a gente começa a colocar a natureza como o verdadeiro Deus, essa teologia natural. E essa revelação nunca vai ser nos dada completamente. Você imaginou? A gente só conhece superficialmente. Se você pegar lá qual é a menor partícula do ser humano? Fala aí, cadê o Arthur? Tá aí, Raul, fala aí. Qual a menor partícula do ser humano? É o gene, né? É o minúsculo, bem pequenininho lá, né? Se o homem for procurar, ou Deus permitir, ele vai achar infinitamente essas partículas pequenininhas até... A gente até assistiu um filme ontem, Raul, lá do Homem-Formiga, que é o mundo quântico. É um negócio... É uma loucura aquilo lá, mas é um filme, né? Que você sai desse mundo, vai para o mundo quântico, quando é minusculamente menor lá, e lá tem um mundo, né? Então, se você for... Estou dizendo que vai ter um mundo lá, tá? Então, assim, se a gente for dividindo o corpo humano, as células, os genes, você vai chegar no lugar, ou você não vai chegar a lugar nenhum, porque tu nunca vai encontrar, filho. Deus é infinitamente, né? Então, tudo que tem no nosso corpo humano, a gente não consegue decifrar, o homem não vai conseguir decifrar, né? Tanto a coisa material como a coisa psicológica, né? Então, lá, 4. Gênesis é o livro das pequenas coisas. O primeiro casamento, a primeira família. O primeiro casamento qual foi? Hã? Adão e Eva. Primeiro nascimento. Primeiro nascimento, Renan. Hã? Foi Caim mesmo? Foi? Foi Caim? Primeiro pecado, primeiro homicídio, né? Primeiro homicídio. O primeiro polígamo, ó, tá? A gente fica analisando assim, mas Abraão teve não sei quantas mulheres. Então Deus
permitia a poligamia? Não, tá? Depois para frente vai ler um pouquinho sobre isso. Deus fez o homem e a mulher para se unir uma só carne. Então, o casamento ele é monâmico, ele não é polígamo, não pode ter várias mulheres, tá? Aí aqui, primeiros feitos musicais, primeira promessa de redenção e assim por diante. O conselho de Deus com Abraão, que começou com a chamada deste, foi formalizado no capítulo 15 e ratificado no capítulo 17. E é de máxima importância em toda a Bíblia. Somente Gênesis explica a origem das 12 tribos de Israel. Tá? Revela como os descendentes de Abraão, por fim, se fixam no Egito, durante 430 anos. E assim prepara o caminho para o êxito, o evento redentor central do Antigo Testamento. Gênesis e seu cumprimento no Novo Testamento. A rica temática do Gênesis repercutiu com frequência no Novo Testamento. Tá? Adão, através de quem entrou o pecado e a morte do mundo, e contraposto a Cristo, autor da justificação e da vida. Acerca de Noé e o dilúvio, são vistos como símbolos da igreja e do batismo. Abraão é o modelo de fé dos crentes. O sacrifício de Isaac lembra o sacrifício de Cristo. Vamos lá. Eu achei só interessante aqui, mais interessante para passar para vocês, Abraão, o modelo de fé dos crentes. Alguém pode dar um exemplo assim do que Abraão fez que pode nos servir de exemplo? A obediência a Deus, né? A obediência com Deus, né? Deus não tem pressa, tá? O tempo de Deus é perfeito, porque mais que esperar que algo de Deus possa ser angustiante, o chamado dele para nossas vidas é bom, agradável de cumprir. Desde a promessa do Senhor, Sara esperou 40 anos até que Isaac nascesse. Então, um dos exemplos é que Abraão, sabendo que tinha promessa, ele queria o filho de qualquer jeito, né? Mas ele não se desesperou, né? Ah, mas ele teve Ismael. Não foi porque ele quis, tá? Foi que a mulher Sara por exemplo assim, obrigou. Quem sabe que a mulher a persuade mesmo. A mulher, quando ela quer um negócio, que ela vai no homem, vai e até conseguir. Tô mentindo, Thales? Hã? Ah, a cara da Júlia já. Então, é não ter pressa. Olha, essa agressão. É não ter pressa. E Abraão não teve pressa, né? Quando ele cometeu o erro, não foi culpa dele, tá? Entre aspas, né? O Senhor recompensa a nossa obediência. Como é contado no capítulo 22, Abraão entregaria seu filho Isaac como sacrifício a Deus. Mas quando o Senhor apareceu no momento, essa história a gente já sabe, né? Então, essa obediência, né? O filho que ele tanto queria, de repente, ter que entregar com sacrifício a Deus. Ele foi obediente e levou até lá, tá? Apostila, esfera de ação. A história do livro de Abraão é um período de... agora aqui está claro, naquela primeira parte da apostila. A história do livro de Abraão é um período de 2.360 anos de criação. A morte de José. Nesse período surgiram as primeiras revelações através de patriarcas que viveram antes e depois do dilúvio, tá? Época da criação ao dilúvio, 1656 anos. Do dilúvio a Abraão, 528. De Abraão a Isaac, 105. De Isaac a Jacó, 27. Tá? Aqui fica claro o verdadeiro tempo real, tá? de relato de Gênesis. História primitiva. 1. A criação do universo.
E possível que Gênesis 1:1 afirme que Deus criou a matéria em um ato. O vocábulo bara, traduzido criou, só se usa em conexão com a atividade de Deus. Isso significa criar do nada, ou criar algo completamente novo, sem precedentes. Como eu tinha falado antes, Deus não fez nada usando algo, ou seja, eu vou criar um homem de uma célula, eu vou criar uma árvore de uma celulose, eu vou criar um cachorro de... Não, ele criou, simplesmente ele criou. E com a palavra, né? Com a palavra ele criou, ele não usou nada antes, né? Para se criar alguma coisa. Tudo que vem, aí daí já cai a teoria que o homem vem do macaco, né? Então, se o homem veio do macaco, então ele criou primeiro o macaco para depois vir evoluindo e vir o homem, né? Mas aí o macaco não desapareceu, então uma coisa está errada, né? Então Deus criou tudo ele criou sem, eu posso dizer, sem ser do nada. Ó, ele só falou, homem, nasceu o homem, tá? Por quê? Essa teoria, né, da evolução, eu até acredito que existe uma evolução das coisas, mas não uma transformação assim, pode dizer, uma criação nova. Ela até evolui, né, mas não seja uma criação, é o mesmo, né, mesma criatura, mas por consequências externas, ela pode até se transformar em alguma coisa, mudar, não transformar, mudar a sua característica, o seu aspecto natural, mas não se criar uma nova espécie, não existe. Nem o Covid, né? Foi criado no laboratório, ele não foi criado. É assim, como é que eu posso dar um exemplo fácil para vocês? O celular, isso aqui é um celular, eu vou desmembrar, vou tirar a capinha. Agora eu tenho duas coisas, o celular e a capinha, certo? Não, isso aqui sempre existiu, só tirei uma coisa da outra. Então já existia a capinha, já existia o celular. Isso aqui não é o celular, isso aqui é uma capinha e um celular. É uma coisa, deixei claro, não existe você criar alguma coisa, não, você tirou de alguma coisa, mas aquela coisa sempre existiu. Entendeu? Então tudo que tem no mundo já existia. Não tem como você criar uma coisa, não. Você pode pegar o vírus do Covid que foi criado no laboratório, ele não foi criado, ele foi feito uma transformação. Você pegou uma célula daqui, juntou, né? E apareceu o vírus. Mas aquelas coisas que tem no vírus já existiam. Não foi o homem que criou, o homem transformou, apenas transformou aquilo. Tá? Ele não criou nada. O homem não cria nada. O homem não existe criação humana, a não ser máquinas, né? Ele pode até fazer máquinas, esse negócio, mas digo, da criação humana, mesmo da criação de Deus, não tem, não consegue criar nada. Ó, a questão do universo. Deus não criou matéria pré-existente para criar. Não usou matéria pré-existente. Ele não reciclou, se aproveitou de algo que já existia. No princípio, Deus criou os céus e a terra quando nada mais havia além dele. Logo, somente Deus é eterno e transcendente. Definitivamente, a matéria não é eterna. A criação do mundo foi um ato de Deus. Ele quem criou todas as coisas com suas palavras, com o poder da sua voz, formou cada elemento do universo e deu vida a toda a criatura. Lá em Gênesis 1:3 fala assim: e disse Deus, haja luz, houve luz. Tá? Então Deus não precisou botar a mão na massa, ele só verbalizou, Deus é o verbo, né? Então ele só verbalizou. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, tá?
Ou seja, não existia algo parecido, não existia nada, ele criou e pronto. Moisés empregou uma palavra para descrever a participação do Espírito dessa palavra. Essa palavra surge no ato de uma ave voando sobre o ninho do qual estão os seus filhotes. O Espírito palavra sobre a superfície da terra, caótica e sem forma, forma e ordem. Assim Deus sempre gera ordem na desordem. Tá? A criação do homem. Deus fez o homem a sua coroa de criação. O fato de os membros da Trindade falarem entre si indica que esse foi o ato transcendental, a consumação da obra criadora de Deus. Criou o homem para ser tanto no mundo espiritual como no terreno, pois tem corpo e espírito. Está escrito como, tem corpo e espírito. O corpo do homem foi formado do pó da terra, à semelhança do que se deu com os animais, o que nos ensina que se relaciona com as outras criaturas. A ciência tem demonstrado que a substância do corpo humano contém os mesmos elementos químicos do solo. Seu nome hebraico, Adão, homem, é semelhante à dama, ou seja, tudo que a gente tem na terra. Nós somos criados com tudo que tem na terra. Depois que Deus criou todas as coisas, ele criou algo mais importante. Quando ele fala que coroa é algo mais importante, tá? Mais significativo, que se assemelha a eles, Trindade. Pois além de ser natural, também seria espiritual. A antropologia teológica que estuda a criação da imagem divina constitui a natureza do destino final do homem de acordo com as Escrituras. Em relação ao estudo da imagem divina, o homem é necessário afirmar duas verdades fundamentais. A imagem divina não quer dizer que o homem foi criado representando a forma física de Deus. Então, quando ele fala fomos criados com a semelhança de Deus, não quer dizer que nós temos a forma física dele, porque ele não é físico, ele é espírito, tá? A imagem divina também não equivale a uma participação especial da divindade, pois imagem e semelhança não significam divinação. Ou seja, se a gente é imagem e semelhança de Deus, não quer dizer que nós somos Deus, tá? Não quer dizer que nós somos iguais a ele, tá? O que ele nos deu, tá? Algumas coisas que ele tem, tipo amor, ele tem misericórdia. Agora, algo que ele não tem, que ele tem que a gente não passou por nós, foi o quê? Onipotência, onisciência, onipresença, isso é dele, tá? O que ele nos deu foi amor, foi a consciência, foi tudo aquilo que a gente, o livre-arbítrio, tá? Ele queria que fosse semelhante a ele, mas não, essa semelhança não quer dizer com tudo que ele tem, ele nos deu, tá? A natureza humana é constituída por espírito, alma e corpo. Aí todo mundo já sabe, né? O espírito acompanha a parte imaterial, invisível e substancial do homem, enquanto o corpo é a parte material e visível. Isso quer dizer que o homem é um ser tripártico, isto é, composto por três partes independentes uma das outras. Ou seja, não quer dizer que nós temos também trindade, como Deus é. Nós temos três partes diferentes, tá? Deus não, Deus é três partes iguais, tá? Vamos pular? Então nós falamos aqui o homem foi imaginado, portanto, não tem grande dignidade. Isso significa a imagem de Deus do homem. Desculpa. O que significa a imagem de Deus do homem? Não se refere ao seu aspecto físico, é que Deus é espírito. Somente o homem recebeu o sopro de Deus, portanto tem um espírito imortal, por meio do qual pode ter comunhão com Deus. É através do espírito que a gente tem intimidade com Deus, tá?
É através do espírito que a gente consegue esse contato. Por que ele é imortal? Porque a gente morrer, o espírito volta para Deus. E morrer aqui é a parte física, tá? O espírito volta para Deus, o espírito é dele, tá? Um ser moral não é obrigado a obedecer a seus instintos, como os animais, porém, possui livre-arbítrio e consciência. Ou seja, o que nos diferencia dos animais? A gente tem vontade própria, né? O cachorrão do Luciano, né? Tudo que ele aprende é instinto, né? Vai adestrando ele vai aprendendo aquelas coisas, né? É lógico que se eu tiver fome e você não der comida para ele vai ter que comer em algum lugar. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai comer alguma coisa, ele vai atacar alguém, ele vai comer porque é o instinto dele, está com fome, né? Então, ele vive de instinto. Nós não, a gente já tem uma consciência, né? A gente já tem pode ser uma inteligência, um raciocínio, né? Então, vai procurar alguma coisa fazer para comer, vai procurar, né? Se você não der comida para ele, vai ficar o quê? Ou ele vai morrer de fome, porque ele não vai ter, né? Ou ele vai procurar, vai fazer alguma loucura para comer, vai ter que comer. Nós não, a gente já tem como pedir, chorar, né? Outros roubam, né? É um ser racional, com capacidade para pensar no abstrato e formar ideias, coisas que o animal não faz. O animal não fica pensando no que vai fazer amanhã, pensando nos planos, pensando em estudar, pensando em adquirir bens, fica pensando, não. O animal, ele simplesmente vive, come, bebe o que tem para comer e já era, acabou. Havia de ser o representante de Deus, investido de autoridade e domínio, com o visível monarca à cabeça do mundo. Alguém observou que o homem tem espírito para ter comunhão com Deus, vontade para ele obedecer, o corpo para servi-lo. O homem no Éden, no capítulo 1, o Criador é chamado de Deus, Elohim, nome genérico do Sete Supremo. Aqui é o Senhor Deus, Jeová Elohim. Seu nome pessoal, o primeiro passo de um longo processo de auto-revelação de Deus, podemos ver a solicitude de Deus pelo homem nos seguintes fatos. Colocou no jardim do Éden, né, que significa delícia, descanso, ó, devendo maravilha, né, um ambiente idéquil, chique, um ambiente agradável, protegido e bem regado. O jardim estava situado entre os dois rios, Idéquio, Tigre e Eufrates, numa área que provavelmente corresponde à região da Babilônia, próximo ao Golfo Pérsico. Deus deu a Adão trabalho para fazer, a fim de que não se entediasse. Ou seja, o Éden era aqui na terra, certo? Era aqui na terra, tá? Ó, ele deu trabalho. O cara não ia ficar também de boa numa redinha só balançando o tempo todo, né? Ele ia se entediar. Até nisso Deus sabia que o homem, então ele deu um trabalho não cansativo, um trabalho, né, prazeroso, tá? Deus proveu a Adão a companheira, Eva, em hebraico vida, instituindo assim o matrimônio, tá? Agora vamos por, ó, deve ser monógamo, pois Deus criou uma só mulher para um só homem, para o homem. Deve ser exclusivista, porque deixará o varão, seu pai e a sua mãe. Deve ser uma união estreita e indissolúvel, apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. Então, aqui, mais uma vez, dizendo que o homem e uma mulher formam uma só carne, uma só pessoa, tá? Deus concedeu a Adão ampla inteligência, pois ele podia dar nome a todos os animais. Então, ó, tudo que foi que era aqui animais, foi Adão que colocou o nome. Jacaré, crocodilo, e foi colocando, tá?
Deus mantinha comunhão com o homem, e assim o homem podia cumprir seu mais elevado fim. Então, a gente já sabe aquela historinha lá, todo dia Deus à tarde ia conversar com Adão. Deus pôs o casal à prova quando a árvore da ciência do bem e do mal ciência do mal era boa para se comer e agradável aos olhos. Então, até a árvore fazia plano dos planos de Deus, vamos dizer assim, né? Já sabia que se ele colocasse uma árvore ali, estimularia essa curiosidade, né? Então, nada fugiu aos planos de Deus, tá? Deus, quando ele faz um plano, ele não faz, eu posso dizer, remediações, né? O seu plano é o seu plano. Quem é que muda os nossos planos? Somos nós mesmos, tá? Então, quando tudo que vai acontecer tem uma consequência. Você vai tomar uma atitude, tem uma consequência, né? Mas os planos de Deus são sempre os mesmos, é reto, é papo reto. Deus não muda nada, porque Ele dá as consequências, né? A gente é composto de corpo, alma e espírito. E tudo depende de nós, quando a gente vai alimentar essas coisas. Nós alimentamos essas coisas. Preste atenção. Nós alimentamos corpo, alma e espírito. Como? Corpo. Você tem que comer bem, né? Você tem que fazer dieta. Dieta que eu digo assim, comer coisas saudáveis, né? Difícil hoje em dia, tudo é insaudável, né? Então, você tem que fazer uma atividade física, né? Você tem que fazer. É o seu corpo. A tua alma. Como é que tu alimenta a tua alma? Dá um exemplo aí, Renan. Como é que tu alimenta a tua alma? Rancor, tristeza, né? Falta de perdão, o que mais? Essas coisas que deixam, né? Rancor, falta de perdão, tristeza, isso é alimento de alma. E de espírito? Qual é o alimento do espírito? Alguém sabe? Alguém sabe? Oi? Não. Como é que você alimenta o espírito? Jejum, oração, né? Consagração, culto, dentro da palavra. Isso é alimentar o espírito, essa, né, conexão. Então, a gente viver bem, a gente tem que alimentar bem essas três coisas, né? Corpo, alma e espírito, né? Então a gente tem que alimentar. É isso que nos faz ter uma vida melhor, tá? Alguém tem alguma coisa a acrescentar, alguma dúvida? Pode falar, irmão. A gente tem que interagir. Cadê a Estezinha lá, que é a pedagoga, né? Não tem que interagir? Será que tu faz só com primário, ginásio, né? Então, tem que interagir, tem que falar um pouquinho. É bom também, dar aula, né? Pedagoga dá aula aqui, né? Então ensinar umas técnicas para nós, hein, Manuel, que a gente não tá meio, né? A criação da mulher. A esposa de Adão foi criada do lado dele, enquanto ele dormia. O comentarista Matthew Henry observa que a mulher não foi formada da cabeça do homem, para que não exista domínio sobre ele, ela, né? Nem de ser seus pés, para que não seja pisada, mas de seu lado para ser igual a ele, de perto do seu coração para ser amada por ele. Então, eu quero até louvar ali o nosso irmão Ademir, que, né, deu uma flor para nossa irmã Eurice. Parabéns, eu. Então, ó, um detalhe aqui, ó. Deus não formou a mulher tirando alguma da cabeça dele. Ele tirou, são detalhes que a gente tem que, né? Ó, tirou da costela, do lado, né? Não foi nem da parte de trás, nem da parte da frente, nem tirou daqui, né? Para a gente ter domínio sobre ela, não, tirou do lado, ó.
Olha o detalhe, tirou do lado. Vai ficar aqui do lado, né? Não tirou das costas, não tirou da frente, tirou do lado, tá? Parece até uma coisa meio de criança, mas ó, é o que diz aqui a palavra, tá? A queda e suas consequências. O capítulo 3 de Gênesis relata um pecado entrou no mundo e como tem produzido consequências trágicas e universais. Isso aqui é coisa tão comum para nós que eu vou até passar rápido aqui, tá? Ó, embora Moisés não diga aqui que o tentador foi Satanás, tal fato acha-se indicado no Novo Testamento. Parece que Satanás se apossou da serpente e falou por meio dela, tá? Realizando um milagre diabólico. Opa! Milagre diabólico? O diabo faz milagre? Faz, Renan? O diabo faz milagre? É? O diabo faz milagre? Faz, Thales? Faz, tá? Ele é enganador, né? Então ele faz milagre para enganar o povo, sim, tá? Porque muitas pessoas veem aqui, milagre diabólico, olha, o diabo faz milagre sim. Geralmente ele opera por meio de outros, tá? E é mais perigoso quando aparece como anjo de luz, tá? A tentação observou os seguintes processos. Começou com uma insinuação de que Deus era demasiadamente severo. Ó, Satanás ele é astuto, ele é ligeiro, ele é inteligente, tá? Então ele nunca vai chegar para você e falar assim, ó, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Ele fala assim, olha, ele vai falar assim, pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo, ó. Ele não falou aqui, né, algo certo, ele falou, ó, talvez Deus não queira que você coma do fruto porque não quer que você seja igual a ele, tá? Primeiro ele joga uma sementinha para causar o quê? Uma dúvida, será? Será que é isso mesmo? Será? Ah, quando eu falar será, já mexeu no pontinho lá, já era, tá? Ó, ele começou com a insinuação. Depois, ó, a seguir, Satanás levou a mulher para um terreno da incredulidade, negando plenamente que houvesse perigo. Depois ele fala assim, meu, não tem nada a ver. Olha a palavrinha. Essa palavrinha entre os jovens, Ademir? Tem nada a ver. Esse negócio de não tem nada a ver, é tudo imaginação, é tudo coisa, tá? Coisa de crente, tem nada a ver. Nada a ver já, tá? É onde começa a incredulidade. Finalmente, o tentador acusou a Deus motivos egoístas, insinuou que Deus os privar de algo bom, tá? Isto é, de serem sábios como ele. Então, mais uma vez, ele falou assim, ó, Deus não quer te passar isso aqui porque ele não quer dividir a glória dele, tá? Enquanto Eva não duvidava para Deus e de sua bondade, não sentia fascinação pelo fruto. Foi a incredulidade que lhe tirou suas defesas. A partir do momento que ela não achou que não, ou achou que não ia nada acontecer, caiu. Consequência do primeiro pecado. Seguir seu pecado em estado desastroso, como um rio impetuoso, tá? Não foram desproporcionalmente severos em comparação com o delito. Ou seja, qual é a consequência do pecado? Se fosse só coisa, estava bom, né? Não é que veio para todas as gerações. A partir de Adão até hoje, as consequências estão aí. Então, se fosse só para eles, estava bom, mas não foi, né? Aí depois disso, vamos fazer dar uma resumida aqui. Depois de tudo que aconteceu, né? Deus se arrependeu do que ele fez, certo? Se arrependeu do que ele fez, de criar o homem? Oi, Miguel? Deus se arrependeu de ter criado o homem? Não? O que aconteceu então? Ele se entristeceu. Vamos dizer uma palavra assim mais clara, né? É porque quando você pega a tradução da palavra, né, põe para o português, para outras línguas,
dá uma interpretação diferente. Você sempre tem que estar lendo e procurando saber, né? Quando ele fala se arrependeu, Deus não se arrepende de nada porque ele faz. Por quê? Porque tudo é perfeito o que ele faz. Então ele não pode se arrepender do que é perfeito, correto? Então ele não se arrepende, ele se entristeceu. Mesmo ele sabendo, porque ele tem um licença, sabendo que isso ia acontecer, ele se entristeceu. Aí ele falou assim: vou eliminar todos, vai acabar com o dilúvio, vai acabar com tudo. Mas ele já tinha no plano dele, não que ele ia acabar com tudo, ele já tinha Noé nos planos dele. Então ele já sabia que ele ia deixar Noé ali. Tá? Então quando ele se entristeceu porque muitos iam partir, muitos iam morrer. Mas os planos dele iam continuar. Então ele levantou Noé. E ele fez o dilúvio. A gente vai começar agora. Gente, acho que não vai dar nem para... O dilúvio. As gerações antediluvianas. Segundo Meia Pema, o principal da genealogia que se encontra nesse capítulo é de conservar um registro de linhagem qual virá a semente prometida, Cristo. Traça a linha de Sete até Noé. Então a gente vai ver aqui, ó, vou até ser mais rápido aqui, que Cristo é das gerações de Noé. Então, por isso que ele deixou Noé lá, o único, né? Para sobreviver, porque ele ia continuar. Aí ele fala aqui de Enoque, tá? Enoque foi um dos que não morreram, tá? Enoque foi arrebatado, vamos dizer assim, arrebatado, ele era um homem correto, tá? Eu tinha colocado até um quadrinho das gerações de antediluviana, mas não tem corrupção da humanidade. Com o transcorrer do tempo, a separação entre os descendentes de Sete e os de Caim cessou por causa do casamento das duas linhagens, tá? A união dos piedosos com mulheres incrédulas foi motivada pela atração física, tá? De tais mulheres. Sem mães piedosas, a descendência de Sete degenerou-se espiritualmente. A corrupção e violência dos homens doeram a Deus, que pesava havê-los criado. Determinou que Deus destruiu a perversa geração. Vamos pular essa parte que a gente já sabe o que aconteceu? Isso foi um juízo, tá? Então, quando Deus... o dilúvio foi um juízo, tá? Contra uma geração que havia rejeitado totalmente a justiça e a verdade. Isso nos ensina que a paciência de Deus tem limites. Eu sou meio... não creio muito nisso, tá? Que a paciência de Deus tenha limites. Porque está no plano de Deus. Então ele já sabia que isso ia acontecer. Não quer dizer que Deus se encheu disso. Não, ele sabia que ia acontecer. Está nos planos dele. Ele simplesmente fez a consequência do pecado e foi isso. Então não quer dizer que essa frase aqui eu não concordo muito. Que a paciência de Deus tem limites. Para Deus não tem limite. Nada tem limite para Deus. Então se ele achasse que tinha que continuar aquela geração, ele ia continuar. Tá? Deus limpa a terra com o dilúvio, né? Vamos chamar da descendência de Sete, era justo aos olhos do Senhor, tá? Então isso aqui a gente já sabe. O arco-íris, tá? Ele foi usado como um pacto, né? Para dizer que nunca mais ele destruiu a terra com água, tá? O arco-íris hoje em dia tem outro significado, né? A gente já sabe qual que é, né? LGBTQIA+, já tem o arco-íris, né? Mais uma zombaria, mais uma heresia, tá? Casa de Noé, ele achou graça diante do Senhor. Noé não esperou para ver. Então a gente já sabe aqui, então, o dilúvio foi um juízo, tá? Então,
Deus se entristeceu, tinha que acabar com tudo, acabou, deixou só Noé. Dispersação das nações. A Torre de Babel. A ideia era concentrar e edificar grupos e cidades poderosas ao invés de obedecer à ordem divina. O antigo espírito da rebeldia, da adoração ao homem e da soberba humana dominava mais uma vez. Ou seja, depois de acontecer o dilúvio e todo mundo ser exterminado, morreu toda a humanidade, ficou só Noé e a sua parentela, de novo voltou o quê? A queda do homem. Voltou tudo como era antes, tá? A cidade de Babel foi edificada na planície que se encontra entre os rios Tigre e Eufrates. Por que desagradou a Deus a construção da Torre de Babel? Vamos lá. Os homens passaram por um alto mandamento de que deviam espalhar-se e encher a terra. Deus falou o que para eles? Ó, vai, se espalhe e habitem a terra. Eles quiseram ficar ali naquele lugar, tá? Foram motivados pela intenção de exaltar o pessoal, façamos um nome, disseram. E de culto ao poder que posteriormente caracterizou a Babilônia. Excluíram-se a Deus dos seus planos a glorificar seu próprio nome. Deus desbaratou seus planos, não só para frustrar o orgulho e independência, mas também para espalhá-los, a fim de povoassem a terra. Com o escárnio, se chama Babel, confusão. A cidade originalmente queria dizer porta de Deus. Por meio desse relato, evidencia a insensatez de edificar sem. Vamos lá. Embora toda aquela população pecaminosa tenha sido extinta com o dilúvio, o pecado não foi extinto, ou seja, o pecado continua, tá? Ou seja, a natureza depravada e perversa do homem não deixou de existir. Um episódio descrito em Gênesis 9:20 confirma essa condição. Após o dilúvio, Deus ordenou que o homem se espalhasse e povoasse a terra, mas contrariando a ordem de Deus, aquela população resolveu se unificar, edificando uma cidade na planície de Sinar, na Suméria. A cidade de Babel é a primeira cidade mencionada depois do dilúvio, e a região onde Babel foi edificada posteriormente seria a tão famosa Babilônia. Junto com a edificação de Babel, aquele povo também começou a construir uma torre para fortificar a cidade. Essa foi uma atitude completamente contrária à vontade de Deus. Por que eles iam fazer como é que pode dizer? Uma edificação, se só existiam eles? Por que eles queriam fazer aquilo ali? Né? Tinha necessidade. Aqui não era o povo de Deus que iam se reproduzir e povoar a terra, não. Eles fizeram o quê? Se fortificaram. Quem era o inimigo deles? Não tinha inimigo, era só eles. A construção da Torre de Babel basicamente significa a materialização da recusa de se espalhar e povoar a terra. Eles queriam ficar ali. A expressão cujo cume toque os céus demonstra perfeitamente a soberba daquela civilização, bem como o avanço tecnológico que ela já possuía na época. Esse comportamento, além de caracterizar a desobediência perante a Deus, também expõe uma falta de confiança na promessa do Senhor. O Senhor havia feito. Deus prometeu que nunca mais a terra seria tomada por um dilúvio. A mensagem bíblica mais importante sobre a terra de Babel diz respeito ao juízo de Deus que veio sobre aquele povo, trazendo a confusão das línguas e dando início à dispersação geográfica da humanidade. Ou seja, por que eles queriam fazer aquele, como muitos, eles queriam chegar até Deus? Não, eles estavam fazendo aquele com medo de um dilúvio de novo. Mas Deus não tinha falado para eles que o arco-íris não era a prova de que não ia haver dilúvio? Mas eles não tinham, eles queriam fazer a torre para se livrar de um novo dilúvio, tá? Então a falta de confiança, a desobediência fez com que Deus destruísse a torre e pegasse essas pessoas, começaram a falar língua diferente, poder fazer, já que eles queriam aquilo, eles iam ser um povo só, já que eles queriam
não desobedeceram, então começaram a fazer língua estranha e começaram a fazer povos distintos. Cada um para um lugar e começou a falar tudo. São estrangeiros agora, um fala uma língua, outro fala outra. Vamos patriarcas agora, história patriarcal. O grande propósito de Deus ao escolher essas pessoas é formar um povo que realize sua vontade na terra, ou seja, um meio de cumprir o plano de salvação. O período patriarcal começa por volta de 2000 a.C. e dura mais ou menos 3 séculos. Vamos ser mais rápidos. Abraão, o peregrino espiritual. Na atualidade, ele veio de Ur, né? Lá dos caldeus. O nome de Ur significa estabelecimento. Religião. Era politeísta, lá na região dele, lá. Até o pai de Abraão era fabricante de imagens lá. Padrão econômico. Rico em gado e prata, em ouro, né? Então, é uma cidade próspera, no Ur. A chamada de Abraão. Não sei da maneira que o Senhor empregou para regressar Abraão, mas se através de audível, uma impressão à mente. Uma ordem. Tinha de sair do lugar de onde podia contar com apoio humano. Uma promessa. Deus prometeu a promessa para Abraão e para a sua família. E uma nação, né? A obediência. A chave da vida de Abraão é sua fé, sua confiança firme em Deus, pelo que foi chamado amigo de Deus. A confirmação da promessa. Qual foi a confirmação da promessa? Qual foi? A promessa de uma prosperidade. Deus já havia prometido abençoar Abraão. Ele conseguiu muitas vitórias com vários reis, né? Vamos lá, eventos e pensamentos da sua vida. O chamado divino. O pacto divino, que foi a promessa de Deus. A demora divina. Até isso, né, ele esperou. O grande erro, qual foi? Deitar-se com H, tá? Deitar-se com H foi o grande divino. Sua grande intercessão. Ló, tá? Ele intercedeu por Ló, tá? O cumprimento de suas esperanças. Nascimento de Isaac. A difícil prova. Sacrifício de Isaac. Sua fé e obediência extraordinária. Obedecer ao sacrifício, tá? E sua necessidade é suprida. Então, nós falamos de Abraão, tá? Foi bem rápido, vamos dar com esse Abraão. Aí veio seu filho Isaac, que é o filho da promessa, né? Seu nome significa riso, né? Trouxe riso à casa de Abraão. No relato bíblico, Isaac aparece apagado, ou seja, comprado a Abraão ou Jacó, sua mulher veio a família de seu pai de Arã, as que estão, não tem nada. O sacrifício de Isaac, aí todo mundo já sabe, aconteceu, né? Que foi, Deus teve que provar a obediência de Abraão, tá? Ele pediu o seu filho com sacrifício, tá? Vamos lá. Vamos para Jacó. Vamos lá. Jacó, o enganador transformado. Jacó era enganador, né, gente? Vamos fazer só mais uma característica de Abraão. Voltando um pouquinho lá. É o pai do povo hebreu. É considerado o pai da fé. Tá? O pai de Isaac, né, com mais de 100 anos, ele tinha mais de 100 anos quando teve Isaac, era um nômade, porém um homem muito poderoso e rico, teve encontros pessoais com Deus, que é as teofanias, né, e um deles em forma humana visitou Abraão acompanhado de 2 anjos, tá? Abraão também recebeu a palavra de Deus em sonhos,
e foi chamado pelo próprio Deus de profeta. Abraão é chamado de amigo de Deus. Depois de Moisés, é o personagem do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Nós vamos para Isaac, o enganador, né? Desculpa. Ó, vocês estão ligados, hein? Isso é só uma pegadinha. O que foi? Tá vendo? Vamos lá para Isaac, o enganador. Jacó. Teste. Isso não significa suplantador hebraico. Nenhum outro personagem da Bíblia representa mais claramente que Jacó, o conflito entre os 4 baixos e altos da natureza humana. Vamos lá. Vou pular isso aqui. Jacó foi o filho gêmeo mais novo de Isaac e Rebeca. Ele é um dos 3 principais patriarcas do povo judeu, lá do seu pai Isaac e seu avô Abraão. Certamente a história de Jacó é uma das mais conhecidas da Bíblia. A descendência de Jacó deu origem às 12 tribos, tá? A Bíblia conta que Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão gêmeo mais velho, Esaú. Daí o nome Jacó vem do hebraico Yacob, não sei o que é isso. Significa ele agarrava, ou ele agarra. Devido a esse episódio, é uma variação do substantivo hebraico que significa, desculpa. É geralmente traduzido por apanhador de calcanhar ou suplantador, que é derivado do dominar ou sugar pelo calcanhar. Por que dizem que Jacó era enganador? Muitos têm essas teorias aí, tem muitos, até pregadores que falam que Jacó era enganador. Por quê? Começa porque ele pegou no calcanhar de Esaú lá, depois ele foi lá e mentiu, dizendo que ele comprou a primogenitura de Esaú, né? Que ele foi lá, depois fez um guisado lá, o pai, né? Mas quando que Jacó mentiu? Alguém sabe explicar? Não, quando que ele mentiu? Oi? Quando ele falou que era seu irmão. Sim, mas ele fez vontade própria? Vontade própria ele fez? Não, foi ideia da mulher. Ele deu a mãe. Pela mãe. Jacó foi, nós precisamos, acho que Jacó foi persuadido pela mãe, né? Isso. Mas por quê? Que era a proposta de Deus. Mas por que a proposta de Deus? Porque Deus já tinha prometido, né? Que Abraão teria uma grande nação, né? Ia começar com o filho, né? E ela já sabia que aquele filho era o filho da promessa, né? Era o filho que ia, então, ela persuadiu, ela pode ter mentido, ela pode ter enganado, sim, mas Jacó nenhuma hipótese mentiu, nenhuma hipótese mentiu. Ele foi pela ordem da mãe, né? Quando ele fez lá o guisadinho lá, né? Foi a mãe que mandou, né? Quando ele comprou a primogenitura, ele também não mentiu. Por quê? Porque podia se fazer esse tipo de negociação. Você podia fazer, eu compro, você quer? Mas foi Esaú que não deu o valor que ele tinha. Ele foi lá e vendeu. Então Jacó em nenhum momento falou assim, eu vou mentir, ou seja, vou falar que vou pagar uma coisa, não pagou não. Ele fez conforme combinado. Então ele não mentiu, em hipótese alguma, tá? Esse conceito é bastante difundido. E entra aqui um fator que a gente olha para um fato e analisa conforme a nossa escala de valores, e não na escala de valores das personagens dentro do seu contexto histórico.
Lendo a história com cuidado, vemos que em nenhum momento Jacó ludibria seu irmão. Esaú pediu a comida, o que ele havia feito, e ele ofereceu um negócio. Tudo que é combinado não sai caro, né? Esaú aceitou o negócio, no momento saiu satisfeito. Se Esaú se incomodasse com o negócio, bastava ir conversar com sua mãe e pedir comida para ela. Mas a Bíblia diz que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura e não dava valor nem se importava. Aproveitando-se da fome do seu irmão, Esaú, que havia acabado de retornar do campo, Jacó comprou Esaú o direito de primogenitura, tá? Então, Jacó não enganou ninguém, né? E se ele mentiu, foi culpa de quem? Da mãe, tá? Alguém discorda? Alguém discorda? Pode falar. Luzia, discorda? Oi? Você discorda do que eu falei aqui, de que Jacó não enganou ninguém? Que Jacó não mentiu? Ele diz no capítulo Gênesis 27, 19. Jacó disse: sou Esaú, seu filho mais velho. Ele mentiu. Ele mente. Pode ter sido influenciado pela mãe. É isso que eu ia dizer. Mas ele mentiu. Então, mas foi influenciado pela mãe, tá? Mas foi influenciado pela mãe. O contexto não é a palavra, o contexto é a intenção, né? Oi? Não entendi. Mentiu. Obedeceu. Mas se eu falar assim, meu pai falou assim, ó, mata aquele cara ali, não vou matar, né? É. Eu estou apimentando a... Na minha opinião, é a mesma situação. Oi? Na minha opinião, é a mesma situação. Eu entendo que ele foi persuadido pela mãe. Também concordo que mais acima diz isso. Mas tecnicamente ele mentiu. Tecnicamente mentiu, né? Ele mentiu. Isso é tema para debate, hein? Vamos colocar isso no grupo lá, nós vamos debater isso aí. Alguém tem alguma opinião para falar? Se Jacó tivesse mentido, se ele fosse realmente um enganador, como diz a Bíblia aqui, nem diz aqui os relatos, né, nós todos seremos enganadores também, né? Nós todos seríamos o quê? Filhos, nós somos as gerações lá? Nós não, né? Os hebreus lá, a linhagem de Jesus. Vamos lá. Jacó. Um dia desconcentrou aqui, nem sei onde eu tô mais, hein? Ó, na verdade, Jacó enganou e mentiu várias vezes. No momento, só para o seu pai, mas fez isso com influência da sua mãe. Mas porque o Senhor havia dito a ela: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos dividirão em tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor, tá? Então, ela foi dito a ela: o maior servirá ao menor. Quando foi dito, não foi dito a Isaac, né?
Desculpa, foi dito a Rebeca que ia acontecer isso, tá? Então não foi... Ó, todavia, as promessas não justificam o engano de ambos, Jacó e Rebeca. Rebeca, como Sara, tentou ajudar nas promessas de Deus. Deus é fiel para cumprir suas promessas. Caso Jacó e Rebeca não enganassem o velho Isaque por outras vias, e não pelo engano, Deus cumpriria o que havia dito. Mas mesmo nessa situação, Deus transformou as maldições em bênçãos e não cumpriu suas promessas na vida de Jacó, tá? Veja as consequências, agora vamos lá, Júlio, as consequências do engano da vida de Jacó. Você falou certo, Jacó mentiu, né? As consequências. Foi enganado com Lia por Labão. Uma das consequências foi essa, tá? Teve seu salário mudado 10 vezes, está lá em Gênesis 31:7. O animal roubado ou despedaçado pelas feras, Jacó pagava pelo seu próprio bolso, tá? Vemos que Jacó foi mais enganado do que enganou. Então, tá? A consequência vem, né? Vamos para José, para a gente tentar. Aí todos já sabem a história de Jacó, das 12 tribos, né? O pai das 12 tribos, né? Seu filho José, né? A sua trajetória. José, sonhos em realidade. Seu nome convertem-se, significa ele em Jeová acrescenta, né? E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como esse, em quem haja o Espírito de Deus? José é um dos mais atraentes personagens da Bíblia. Ross observa que era um idealista prático e que no início de sua vida teve sonhos que o animaram e o guiaram pelo resto de sua existência. Ele manifestou talvez o caráter mais cristão de todas as pessoas descritas no Antigo Testamento. Note-se a importância de José no fato que a ele é dedicado quase tanto espaço do Gênesis quanto a Abraão. José é importante porque foi o elo entre a vida nômade dos hebreus em Canaã e sua vida sedentária no Egito. José desposou uma filha do sacerdote de On, apesar de ter uma esposa pagã. Tá? Show. Vamos. É uma história importante da execução dos planos de Deus no cumprimento de suas promessas. Atos 7:9. Revela que foi por inveja que os irmãos venderam José. Em Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem para os que amam a Deus. Vamos fazer uma síntese aqui. Vamos analisar a vida de José. José ele foi vendido por seus irmãos, né? Como escravo, foi para o Egito. Aí chegou lá, se tornou faraó, se tornou governador, né? Abaixo, acima dele só o faraó, tá? Só que antes disso acontecer, né? Muitas coisas aconteceram na vida de José, né? Vamos analisar assim, o que José perdeu quando ele foi para o Egito? Perdeu sua liberdade, foi vendido, passa a ser um escravo. Perdeu sua posição social. José deixou de ser um senhor de sua casa e passou a fazer todo tipo de trabalho braçal em casa alheia. Então ele não tinha uma vida social, ele era um escravo, tá? Sua filiação, deixou de ser filho de Jacó para ser apenas um hebreu. Um hebreu era um nada no Egito, lá, né? Nem era contado como pessoa, mas como objeto. Afinal, era um escravo, era um bem pessoal. Perdeu sua autoestima, arrancaram-lhe a túnica que mostrava a todos a sua importância na família. Sua liberdade de religião, foi mandado para um país idólatra, assim estava longe de seus próprios cultos, tá? Seu direito de cidadania, egípcios não sentavam à mesa como um hebreu.
seus costumes e tradições. Teve que raspar para ir à presença de Faraó. Então todos lá tinham que raspar, a cabeça dela sem pelo nenhum, tá? O que Josué não perdeu, isso é o que ele perdeu, sua fidelidade. José cria em que Deus era com ele. José também nos mostra que não importa como e aonde, e onde uma pessoa realmente fiel a Deus abençoa a todos com suas atitudes e honestidade. Então, onde estiver, Deus está sempre olhando. A capacidade de sonhar. José ainda acreditava que alcançaria um benefício de perdão, já que era inocente. A confiança no próximo. Quando ele interpreta o sonho do copeiro do faraó, José lhe pede que não se esqueça dele. A visão profética. José nos dá um exemplo magnífico de fé e visão espiritual ao afirmar que Deus visitaria seus irmãos e tiraria do Egito. O que José aprendeu com tudo isso? Perdendo e ganhando. Ou não perdendo, né? Não perdeu a humildade, tá? No momento que o rei do Egito lhe pede a interpretação do sonho, né? O valor do perdão, no ato de grandeza humana, José chora com seus irmãos abraçando-os. Ao exaltar o nascimento de Manassés, que é o seu filho, né? José demonstra sua nobreza, né? Agradeceu o nascimento de Efraim também e percebe o propósito divino em suas ocasiões. José afirma que seus irmãos, que o Senhor transformou em bênçãos a maldade desses para manter a vida de uma nação. Então todos já conhecem a vida de José assim, a apostila não traz nada novo que a gente possa acrescentar, é tudo coisas que a gente já conhece, né? Então não tem muita novidade, tá? Irmãos, é muita coisa para se passar em 2 horas, né? Então a gente tem assim umas bem rápido poder aproveitar o tempo, mas não dá para passar tudo, né? Alguém tem alguma coisa para acrescentar? Alguma dúvida? Vocês querem ir embora, né? Do jeito que não quer ir embora. Ó, os questionários da outra apostila já estão ali, tá? O questionário dessa aula também já trouxe, vou entregar para vocês, tá? Irmãos, leiam. É pouco tempo para a gente passar tudo isso, né?